Salve rapaziada, por aqui professor Daniel Comanducci para mais uma aula do canal Geomundo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre cartografia, que é o estudo dos mapas, a análise e a interpretação dos mapas, que é o que o vestibular mais cobra, a capacidade do aluno em interpretar, em fazer uma boa leitura do mapa. É a partir desse assunto então que a gente vai seguir a nossa aula de hoje, não se esquecendo, aqueles que estão assistindo aí ao vídeo, inscrevam-se, aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, ativem o sininho para receber a notificação das próximas aulas e deixe o seu like, que é muito importante para a gente, para dar aquela motivação para a gente seguir adiante, ajudando aí muitas pessoas que estão precisando. Então, vamos embora! Smoke weed every day. Ficou bom? Tá. Para iniciar os estudos de cartografia, digamos que o beabá da cartografia são as noções básicas de orientação. Orientação que vem de buscar o Oriente. Como o Sol nasce ao Oriente ou ao Leste, e essa é a forma mais antiga de localização, de referência que o homem utiliza, daí surge a palavra orientação, buscar o Oriente. Para falar sobre a orientação fundamental, nós temos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. Esses pontos cardeais, a palavra significa cardeal, principal, são os pontos mais importantes. O norte e o sul, sempre com a letra NS. Leste e oeste, nem sempre com a letra LO. Pelo contrário, na maioria das vezes você vai ver o leste com a letra E e o oeste com a letra W, que são as iniciais em inglês. É importante que a gente tenha um padrão de referência para que em qualquer país do mundo que você estiver, você consiga entender o que uma bússola está trazendo, um GPS hoje principalmente, né? Todos os GPS utilizam como padrão de referência essas iniciais no inglês, então NS, E e W. Então, para a gente se orientar no espaço em que a gente vive, desenhar aquela rosa dos ventos aí na hora de uma prova, na hora do aperto, aí fica fácil você desenhar aquilo no cantinho e tal. Mas e para a gente se localizar, para a gente se orientar no espaço em que a gente vive? Temos aí esse sujeito aí no meio nos indicando a referência de orientação. Sempre você vai, com o corpo endireitado, apontar a mão direita para onde nasce o sol. Importante que se faça referência que neste momento nós estamos com o sol nascente. Então, braço direito para onde nasce o sol, leste. O braço esquerdo, consequentemente, vai para a poente, que é o oeste. Dessa maneira, sempre você vai ter o norte à sua frente e o sul na parte de trás. É importante saber essas noções de orientação pelo sol, porque, embora seja a maneira mais antiga de orientação, ainda é a que o vestibular mais cobra. Apesar de depois ter surgido a bússola, inventada pelos chineses há mais de 1000 anos, hoje nós temos o sistema de GPS, que é o sistema de posicionamento global desenvolvido pelos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, mas essa orientação tradicional ainda segue sendo a mais cobrada. Uma outra questão muito importante é saber que os pontos cardeais, eles também têm sinônimos. Por exemplo, em relação à linha do Equador, quando eu digo que os Estados Unidos ficam no hemisfério norte, tá certo, né? Mas eu posso dizer também que ele fica no hemisfério setentrional ou boreal, que é a mesma coisa, são sinônimos para norte. O Brasil, em relação à linha do Equador, está majoritariamente no hemisfério sul, também conhecido por meridional ou austral. Você pode lembrar da Austrália, né? A Austrália não fica no hemisfério sul, tá? Vou lembrar da Austral a partir daí também. Então vamos recapitular. O Brasil, em relação à linha do Equador, 7% do território brasileiro, que é o Amapá, Roraima, partes do Amazonas e do Pará, fica no hemisfério norte, setentrional ou boreal. A dica do boreal também é a aurora boreal, né, que é um fenômeno que acontece no Polo Norte, você pode tentar lembrar disso aí também. Então, 7% do território brasileiro fica ao norte do Equador e 93% do território brasileiro, a maior parte, no entanto, está no hemisfério sul, meridional ou austral. Outra referência que nós temos também aí, em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano que divide o planeta em leste e oeste. O leste também pode ser chamado de Oriente, lembrando, do nascer do Sol, Oriente ou nascente. E o oeste em relação ao meridiano de Greenwich. O Brasil está no oeste, por isso que nós, brasileiros, os norte-americanos, os canadenses, nós somos
chamados de ocidentais, assim como Japão, China, Coreia, todos eles da leste, são chamados de orientais, não é isso? Então, vamos lá. Uma vez estudadas as noções básicas de orientação, agora a gente pode falar sobre o sistema de coordenadas geográficas. Todo mundo já ouviu falar aí alguma vez sobre a latitude e a longitude. Então, o que são elas? Nosso planeta ele é cortado por um sistema de linhas imaginárias convencionado há muitos e muitos séculos atrás pelos gregos. Todas as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido horizontal são chamadas de paralelos. De acordo com ela, nós temos as coordenadas de latitude. E as linhas que cortam o nosso planeta no sentido vertical, que são conhecidas por meridianos, são através delas que nós definimos as coordenadas de longitude. Latitude, no entanto, né, gente, como a Terra é uma circunferência, embora tenha gente por aí que está dizendo o contrário, né, mas deixa para lá. A Terra tem uma circunferência como toda de 360 graus. A linha do Equador é o paralelo, no entanto, de 0 grau. Por quê? Porque é a linha que equaciona o planeta, que divide em dois hemisférios com o mesmo tamanho, norte e sul. Logo, de acordo com a linha do Equador, nós temos as coordenadas de latitude. Latitude é toda a distância medida em graus em relação à linha do Equador, que varia de 0 a 90 graus a norte ou sul. A longitude, por sua vez, é toda a distância também medida em graus, só que em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência, que divide o planeta em leste e oeste, com uma variação um pouco maior. Percebam que se os paralelos formam círculos concêntricos, aí ela vai variar de 0 a 90 graus. Já os meridianos, como eles vão de um polo até o outro, a variação já um pouco maior, de 0 a 180 graus. A gente vai ter aí adiante um exercício falando a respeito das coordenadas geográficas, que nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Nós temos aí um mapa mostrando algumas referências aí de coordenadas geográficas e nesse mapa alguns pontos como o ponto A, B, C e o ponto D aparecem aí. A partir das informações acima, assinale a alternativa correta. A letra A diz que o ponto D está localizado a 80 graus de latitude norte. Então vamos ver, gente. Latitude é o paralelo. Então você vê que o ponto D está a 80 graus norte. Primeira informação correta. E a 140 graus de longitude leste. Ele realmente está a 140 graus, só que a longitude dele é oeste, não leste. Então a letra A está errada nessa segunda informação. A letra B diz que o ponto C está localizado a 160 graus de latitude norte. Já está errado. A gente lembra aí que latitude varia só de 0 a 90. Então, o tipo da questão que você não precisava nem analisar. Letra C diz que o ponto A localiza-se a 50 graus de latitude sul, 50 graus sul, ok? O sul do Equador, está aqui 50 graus, e a 100 graus de longitude leste. Vamos ver, 100 graus de longitude leste. Essa é a alternativa correta, letra C. A letra D diz que o ponto B está a 20 graus de longitude sul. Está errado. Lembrando que longitude é leste-oeste, latitude é que é norte-sul. Uma boa dica para você se lembrar disso é que a palavra longitude, ela começa com duas letras, vejam só, L-O. Então longitude é leste-oeste. Longitude começa com long, de Londres. Londres não é a cidade mais importante, cortada pelo meridiano de Greenwich, então não se esqueçam. Uma vez que se você inverter isso aí, você perde a questão inteira. Latitude, sempre norte-sul, Equador. Longitude, sempre leste-oeste, em relação ao meridiano de Greenwich. Através disso, você fatura qualquer questão. Um outro assunto relacionado indiretamente também à cartografia, um assunto aí que deixa a galera meio de cabelo em pé, pelo menos todas as vezes que isso é cobrado em alguma prova. Nas provas mesmo que eu acabo cobrando, aí meus alunos sempre ficam meio preocupados com essa questão, é a questão referente aos fusos horários. O sistema de fuso horário ele é importante para que o mundo tenha um padrão de hora. No final do século XIX, o sistema de fuso foi criado uma vez em que o comércio, que a aproximação entre os países já se iniciava, não ainda como na globalização atual, mas já havia um início de aproximação dos países. Aí no final do século XIX foi criado em Washington, nos Estados Unidos,
numa chamada Conferência Internacional do Meridiano, o Sistema Internacional de Fuso Horário. Importante lembrar que nessa conferência também é que se estabeleceu o meridiano de Greenwich, lá em Londres, como meridiano principal. Em relação a isso, então, como nós temos no Brasil a hora oficial de Brasília, o planeta hoje também segue uma hora padrão de referência, que a gente vai ver daqui a pouco, a hora GMT. Antes, no entanto, vamos falar um pouco de como é que foi criado a parte teórica do desenvolvimento do sistema de fuso horário. Os fusos horários, eles ocorrem em função do movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ocorre de oeste para leste, lembra, o leste, o Sol nasce a leste, então o leste sempre vindo na frente, a Terra gira no sentido anti-horário, se você quiser simular isso num globo terrestre, para se fazer de forma correta. E em função da rotação, é também por isso que ocorre a alternância entre dias e noites. Me recordo aqui agora recentemente uma questão do Enem, que fazia uma referência a um breve trecho de um clássico da literatura mundial, que é o livro O Pequeno Príncipe, e fazia-se uma referência a um trecho do livro que dizia: quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, já está se deitando na França. Por que isso ocorre? Ou seja, meio-dia nos Estados Unidos, o Sol já está deitando na França, já está se pondo, por causa do movimento de rotação, que é também o que explica meio-dia nos Estados Unidos, já está anoitecendo na França, né? Nesse momento nós estamos gravando essa aula aqui à tarde, né? Lá na China já está todo mundo dormindo, quase acordando, né? Lá já é o dia após ao que a gente está vivendo aqui agora. Então esse movimento todo de rotação é que explica esse sistema de alternância. Lembrando que a Terra gira 360 graus em 24 horas, não absolutamente 24 horas, mas arredondado 24 horas. 360 graus em 24 horas. Se você divide 360 por 24, chega-se à conclusão que a cada uma hora a Terra dá um giro de 15 graus. Definiu-se então que 15 graus é o valor de cada fuso horário, sendo que cada fuso representa uma hora. A hora de referência internacional, como eu disse há pouco, o Brasil tem a hora de Brasília como referência, não é isso? Nós temos a nível internacional o horário GMT, que é o Greenwich Meridian Time. É uma espécie, então, aí da hora oficial do planeta, hora GMT. Muita gente prefere simplesmente falar a hora de Londres. Por exemplo, nós que seguimos o horário de Brasília. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento agora são 4h30 da tarde, no momento que nós estamos gravando essa aula. O horário de Brasília, que é o que a gente está seguindo, né, que a gente segue, é menos 3 GMT. O que isso significa? Nosso horário é 3 horas atrasado em relação ao horário de Londres. Então, se agora para a gente são 4h30 da tarde, 16h30, lá em Londres já são 19h30, lá já são 7h30 da noite. Tá? O horário, por exemplo, de Pequim, na China, é mais 8 GMT, ou seja, 8 horas a mais em relação ao horário de Londres. Então, 19h30 em Londres, se Pequim é mais 8, o que vai dar então? 3h30 da manhã já do dia posterior, ou seja, já chegou amanhã em Pequim. Então, baseado nisso, em relação ao GMT, nós temos 12 fusos horários a leste e mais 12 fusos horários a oeste de Londres. Cada fuso que você conta a leste, lembrando que o Sol nasce lá primeiro, você adianta uma hora. E cada fuso contado a oeste, a gente vai atrasar uma hora, onde a gente compreende então que o horário de Brasília, nós estamos no terceiro fuso a oeste do GMT, por isso menos 3. Pequim, na China, que eu dei o exemplo aqui agora, está no 8º fuso a leste, por isso lá mais 8 em relação ao GMT. Bom, a gente tem aqui na sequência um mapa que corresponde ao sistema de fuso. Aqui no meio, né, nós temos aqui como mediana aqui o meridiano de Greenwich, como se aqui estivesse marcando 12 horas, e aí cada fuso que você vai contando a oeste vai diminuindo uma hora. E cada fuso contado a leste vai adiantando-se uma hora. A gente percebe que muitas vezes os fusos eles não estão em sentido muito bem retinho, bem regular, porque muitos países adotam os seus chamados limites práticos. Tem o limite teórico, que é aquele que rigorosamente o país cria um fuso a cada 15 graus, e o limite prático que o país adota de acordo com a sua conveniência. A gente pode, não sei se vai ser fácil para vocês enxergarem, mas se o Brasil fosse ser rigoroso com o limite teórico,
Vejam que essa pontinha do Nordeste ia estar 1 hora adiantada. Aí o que se imaginou? Mas só essa pontinha, justamente onde estão capitais tão importantes, ficar no horário diferente de Brasília? Então, o que se faz? Né? Você dá essa voltinha, traz essa ponta do Nordeste para o fuso de Brasília e fica todo mundo junto. Claro que conveniência precisa respeitar muito o bom senso. Não daria para a gente deixar a Paraíba, que fica no extremo leste do Brasil, no mesmo fuso do Acre, que está lá no extremo oeste. Mas quando são fusos próximos, um exemplo que eu vou citar disso, aqueles que já estiveram aí, né, que recentemente tiveram a oportunidade de fazer uma visita, um passeio ao Nordeste, numa praia da Bahia, quando você acorda muito cedinho aí, né, muitas pessoas falam, tem a impressão que lá o sol nasce mais cedo. Às vezes 4h30 da manhã, 15 para 5 da manhã já está nascendo o sol. Não é impressão, é porque nasce mesmo, né, gente? Porque 4h30 da manhã numa praia do Nordeste, na verdade já era para ser 5h30. Só que para não dar diferença horária, aí ficou todo mundo junto no fuso de Brasília. Beleza. Aqui nós temos um exemplo de como uma questão de fuso horário pode aparecer numa prova de vestibular. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples para a gente explicar o passo a passo de como essa questão pode ser colocada. Depois você busca aí algumas questões mais elaboradas e vai tentando aí encarar os desafios. Aqui o exemplo diz que se a cidade de Santiago, no Chile, localiza-se a 75 graus de longitude oeste e neste momento o relógio local marca 14 horas, qual será o horário de Roma, localizado a 15 graus de longitude leste? Primeiro passo para a realização de exercícios de fuso horário. Observar os hemisférios que a cidade se localiza. Sempre que os hemisférios são iguais, nós subtraímos o valor das longitudes e quando eles são diferentes, nós somamos o valor das longitudes. Como neste caso, Santiago está a oeste e Roma está a leste, então a gente vai ter que somar 75 com mais 15 graus, que vai dar 90. O segundo passo para se fazer a questão de fuso horário é dividir o resultado por 15 graus. Por que 15 graus? Porque 15 graus é o valor de cada fuso horário. Se no primeiro passo a gente descobriu que 90 graus é o que separa essas duas cidades no globo, 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, 6 fusos horários de diferença. Se cada fuso equivale a 1 hora, 6 horas de diferença entre Santiago e Roma. Agora, é saber se a gente vai ter que adiantar 6 horas ou atrasar 6 horas. Se a cidade que a gente está buscando descobrir a hora estiver a leste, adianta. Se ela estiver a oeste, a gente atrasa. Como Roma está a leste de Santiago, então nós vamos ter que adiantar 6 horas. Se são 14 horas em Santiago, mais 6, então serão 20 horas em Roma. Simples, né, galera? Então, fuso horário não é esse bicho de 7 cabeças todo, não. Né? Pega os exercícios, façam... Né? A questão é prática, a gente tem que fazer exercícios diferentes, alguns mais elaborados, sempre com atenção nesses detalhes aí. Aí, galera, essa então é a nossa primeira parte da aula de cartografia. Em breve a gente vai estar colocando aí a segunda parte da aula. Como o assunto é muito extenso, muito amplo, então a gente divide nessas 2 etapas. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tá errado. É coordenadas, é com 2 Os. É. Então, como pode... Peixe frio viver fora d'água.